Bem-vindo à série áudio A Psicologia Financeira. Ao longo de 14 episódios, vamos percorrer juntos o livro de Morgan Housel, um dos textos mais importantes sobre comportamento financeiro já escritos, e traduzir cada capítulo em ferramentas práticas para a sua vida e para o seu patrimônio. Este é o episódio 1. E o título do primeiro capítulo de Housel já é, por si só, uma provocação. Ninguém é maluco? Março de 2020, São Paulo. Tadeu tem 54 anos, cuida de 800 hectares de soja no sul do Mato Grosso e mora num apartamento no Morumbi quando vem à cidade. Ele está sentado na sala de espera de uma corretora, com o celular na mão, olhando para uma tela que está ficando vermelha em tempo real. O Ibovespa está caindo 10% em um dia, 15%, 20%. O corretor dele, um rapaz de 28 anos, entusiasmado, recém-formado, entra na sala e diz, com uma firmeza que beira a imprudência: Tadeu, esse é o momento. A gente compra agora. Isso é oportunidade. Tadeu olha para ele. Não diz nada por alguns segundos. Então fala: meu pai perdeu tudo no Collor, em uma semana. Dinheiro que ele guardou a vida inteira. Eu tinha 12 anos e vi a cara dele quando abriu o extrato. O rapaz não entende a conexão. Para ele, 1990 é história. Para Tadeu, 1990 é uma cicatriz que ainda dói quando chove. Eles tomaram decisões opostas naquele dia de março. O corretor comprou, Tadeu ficou parado, com o dinheiro em caixa. O mercado subiu 70% nos 12 meses seguintes. O corretor ganhou. Tadeu perdeu a alta. Mas você vai me dizer que Tadeu foi burro? Eu acho que não. E é exatamente isso que Morgan Housel veio nos dizer no primeiro capítulo de A Psicologia Financeira. Ninguém é maluco. As pessoas fazem coisas que parecem loucas com o dinheiro. Mas quando você entende de onde elas vieram, entende por que aquilo fazia todo o sentido do mundo para elas, naquele momento. Suas experiências pessoais com dinheiro respondem por cerca de 0,1% de tudo o que acontece no mundo financeiro. Mas elas respondem por cerca de 80% da forma como você acha que esse mundo funciona. Pense nisso. 80% não é a economia que você estudou, não é o noticiário que você assistiu, é o que você viveu, é o cheiro da casa dos seus pais quando o dinheiro era curto, é o mês em que o salário não fechou, é a história que você ouviu ou não ouviu sobre dinheiro, na mesa do jantar, quando criança. Neste episódio, vamos entender por que isso muda tudo. Por que duas pessoas igualmente inteligentes podem olhar para a mesma Selic a 14, 5% ao ano e tomar decisões completamente opostas, e por que as duas podem estar certas, cada uma dentro do mapa que carrega na cabeça. E mais do que isso, vamos entender o que fazer com esse conhecimento. Porque reconhecer o mapa dos outros e o seu próprio é o primeiro passo para tomar decisões financeiras melhores, com mais clareza e menos julgamento. Bloco 2. A anatomia biológica e comportamental. Housel começa o capítulo 1 com uma afirmação que parece simples, mas que vai ficando mais pesada conforme você pensa nela. Ele diz: pessoas de gerações diferentes, criadas por pais diferentes, em economias diferentes, com graus de sorte diferentes, aprendem lições muito diferentes. E o que você viveu é mais forte do que qualquer coisa que você aprendeu pelo exemplo dos outros. Isso não é filosofia, é neurociência. Quando você passa por uma experiência financeira intensa, uma perda, um susto, um ganho inesperado, o seu cérebro não registra aquilo como um dado, ele registra como uma ameaça ou como uma recompensa. E o sistema que faz esse registro é antigo. É o sistema límbico, o mesmo que faz você recuar quando vê uma cobra, o mesmo que acelera o seu coração antes de uma apresentação importante. Esse sistema não distingue entre o mercado caiu 30% em 1990 e o mercado pode cair 30% amanhã. Para ele, a experiência passada é uma evidência concreta do futuro, e ela vai influenciar cada decisão que você toma, mesmo quando você acha que está sendo completamente racional. Pense assim: imagine que o seu cérebro é um mapa. Cada experiência financeira marcante é uma estrada nesse mapa.
Quanto mais intensa a experiência, mais larga a estrada. E quando você precisa decidir compra ou vendo, invisto ou seguro, o seu cérebro literalmente segue as estradas mais largas, as mais usadas, as mais marcadas. O viés que Housel está descrevendo aqui tem um nome técnico: viés de disponibilidade. Você não avalia o risco com base em dados históricos completos. Você avalia com base no que está mais facilmente disponível na sua memória, e o que está mais disponível não é o que é mais provável, é o que foi mais doloroso ou mais emocionante para você pessoalmente. Veja o exemplo que Housel traz no livro. 2 grupos de pessoas. Um cresceu nos anos em que o mercado americano subia forte, o outro cresceu numa época de mercado fraco. Quando adultos, o primeiro grupo investe mais em ações. O segundo grupo evita o mercado de ações. Mesma inteligência, mesma informação disponível, decisões radicalmente opostas. Os economistas que estudaram isso foram diretos. A predisposição a assumir riscos depende do histórico pessoal de cada um, não da inteligência, não da formação, do histórico pessoal. E agora me diga, quando você olha para a Selic de 14, 5% ao ano, o maior nível de juros básicos em quase 20 anos, o que você sente? Se você tem mais de 50 anos e viveu os anos 90 no Brasil, provavelmente você sente alívio. Você conhece inflação de verdade. Conhece a tabela Price que devorava o financiamento imobiliário. Para você, 14, 5% é caro, mas administrável. Você já viu pior. Se você tem menos de 35 anos e começou a investir numa época de Selic a 2%, você provavelmente sente angústia. O seu mapa não tem essas estradas. Você está num território desconhecido. Nenhum dos dois está errado. Os dois estão mapeando o presente com o equipamento que o passado lhes deu. Agora, o que acontece quando esses 2 mapas entram em colisão dentro de uma sala de reunião ou numa decisão de investimento em família, ou numa discussão sobre se vende ou segura um imóvel? É aí que o julgamento entra. É aí que alguém chama o outro de maluco. Só que ninguém é maluco. E essa distinção muda tudo. Bloco 3. O confronto com o ego e a sociedade. Deixe-me voltar à sala de espera daquela corretora em março de 2020. O rapaz de 28 anos comprou e ganhou. Tadeu ficou parado e perdeu a alta. 1 ano depois, quando os dois se encontraram de novo, o corretor, com uma condescendência que talvez ele nem percebesse, comentou sobre a oportunidade perdida. Tadeu não respondeu, mas eu sei o que ele sentiu, porque já vi isso acontecer muitas vezes. A vergonha silenciosa de quem sabe que perdeu segundo um critério que não é o seu, mas que aceita esse critério porque a sociedade diz que ele é o único válido. Aqui entra uma das questões mais poderosas que Housel levanta, e que vai muito além de finanças pessoais. Ele fala sobre os bilhetes de loteria. As famílias de baixa renda nos Estados Unidos gastam em média $412 por ano em loteria, 4 vezes mais do que as famílias de alta renda. E são as mesmas famílias que dizem não ter $400 disponíveis numa emergência. Para quem olha de fora, isso parece loucura pura. Mas Housel faz um esforço que poucos fazem. Ele tenta entender por dentro. Quando você vive de salário em salário, quando guardar dinheiro parece impossível, quando a perspectiva de subir de vida parece fechada, comprar um bilhete de loteria é o único momento em que você pode sonhar de forma palpável. Você não está comprando uma chance de ganhar. Você está comprando o direito de imaginar, por alguns dias, uma vida diferente. E as pessoas que criticam esse comportamento já estão vivendo o sonho que o comprador de bilhete está tentando alcançar. E isso é sociologia do status disfarçada de decisão financeira. No Brasil de 2026, essa dinâmica tem uma versão ainda mais específica. A Selic caindo de 15% para 14%, 5% ao ano pode parecer boa notícia para quem acompanha o mercado. Mas para o produtor rural que renova crédito agrícola todo ano, para o microempresário que tem dívida 3% ao mês no banco, para a família que está no cheque especial e esse movimento quase não chega, a distância entre a Selic e o juro que eles pagam é de um abismo. E a inflação projetada em quase 5% vai continuando a corroer o que sobra.
Cada pessoa nessa equação está tomando decisões que fazem sentido para o mundo que ela vê da janela que tem. O problema é que as janelas são diferentes. Agora, o que a filosofia estoica tem a dizer sobre isso? Muito. Epicteto nasceu escravo. Ficou assim por anos. E desenvolveu a filosofia mais prática sobre controle que já foi escrita. A ideia central é a dicotomia do controle. Existem coisas que dependem de mim e coisas que não dependem de mim. E a sabedoria começa em saber distinguir uma da outra. Você não controla a família em que nasceu. Não controla a geração em que chegou ao mercado de trabalho. Não controla se o Brasil dos seus 20 anos tinha Selic de 2% ou de 26%. Essas são as forças que moldaram o seu mapa. Elas estão fora do seu controle, mas você controla o que faz com esse mapa agora. Você controla a decisão de reconhecer as suas próprias cicatrizes financeiras e perguntar: isso que estou sentindo é uma avaliação racional do risco atual ou é a sombra de uma experiência passada que não se aplica mais a este momento? Isso não é fácil, mas é acionável. E é a diferença entre repetir o passado e aprender com ele. Alguns produtores rurais que conheço entenderam isso de forma visceral. Eles cresceram vendo os pais guardarem dinheiro embaixo do colchão porque não confiavam em banco. Essa memória é real. Mas eles perceberam que essa desconfiança legítima no contexto dos pais os estava impedindo de usar instrumentos financeiros que hoje têm garantias que não existiam antes. Eles não apagaram a memória. Aprenderam a olhar para ela e perguntar: essa estrada no meu mapa ainda leva para onde eu quero ir? É exatamente isso que Taleb chama de antifragilidade aplicada à cognição. Não se trata de resistir ao passado, mas de usar o choque da experiência para construir um mapa mais preciso do futuro. Mas entender o problema é só metade do caminho. A outra metade é que separa quem fica preso nas cicatrizes de quem as transforma em sabedoria. Começa com uma prática que parece pequena demais para importar. Bloco 4. A engrenagem do longo prazo. Existe uma frase de Michael Batnick, um dos principais analistas financeiros comportamentais dos Estados Unidos, que Housel cita no livro e que ficou comigo. Algumas lições precisam ser vividas antes de serem compreendidas. Isso é o efeito composto epistêmico. Cada vez que você reconhece um viés seu, cada vez que você para e diz: espera, será que estou reagindo ao presente ou ao passado? Você está construindo um novo circuito no seu cérebro. Você está criando uma estrada nova no mapa. Isso não acontece de uma vez. Acontece pela repetição. E o conhecimento acumulado ao longo do tempo sobre como você, especificamente você, reage ao dinheiro é um dos ativos mais valiosos que existem, porque ele protege o patrimônio financeiro de decisões tomadas pelo cérebro de um outro tempo. Deixa eu te dar um número para escutar. Um investidor que passou de 1900 a 2019 investindo R$ 1 por mês sem parar, incluindo durante todas as recessões, guerras, crises e pandemias, terminou o período com quase o dobro do valor de outro investidor que ficou de fora apenas nos períodos de recessão. A diferença não foi de talento, foi de comportamento nos momentos pontuais de caos. São os momentos de caos que definem o retorno de décadas. E o que determina como você age nos momentos de caos é, em grande parte, o mapa que você carrega, o mapa que foi desenhado pelas suas experiências. O ajuste de 1% que eu te proponho para esta semana não é financeiro, é cognitivo. Escolha uma decisão financeira que você tomou recentemente ou uma que está evitando tomar e se pergunte honestamente: de onde vem esse impulso? É uma análise do presente ou é uma memória do passado se disfarçando de análise? Não precisa resolver nada agora, só precisa nomear. Dar um nome a um viés já reduz o poder dele em cerca de 30% segundo pesquisas de neurociência aplicada à tomada de decisão. Isso custa menos que um cafezinho e pode valer anos de retorno composto. Porque a maior riqueza que você pode acumular é essa: saber qual estrada do seu mapa te leva para frente e qual te mantém rodando em círculos. Bloco 5. O insight de ouro. Se você vai sair deste episódio com uma única ação, que seja esta: escolha uma pessoa na sua vida
um sócio, um familiar, um cliente com quem você discorda sobre dinheiro e antes de julgá-la, faça uma pergunta. Que experiência financeira ela pode ter tido que eu não tive? Você não precisa concordar, só precisa entender o mapa dela antes de criticar a rota. O viés de disponibilidade. Da próxima vez que você sentir uma certeza absoluta sobre o que vai acontecer no mercado, lembre-se, isso é a sua experiência pessoal falando mais alto do que os dados. Não ignore essa voz, ela tem sabedoria. Mas pergunte se ela está falando sobre o presente ou sobre o passado. E eu te deixo com uma pergunta não para responder agora, mas para deixar trabalhar. Qual é a experiência financeira mais marcante da sua vida? E de que forma ela ainda está tomando decisões por você hoje, sem que você perceba o insight de ouro? Ninguém é maluco, todos somos prisioneiros do mapa que a vida nos deu. E a liberdade começa quando aprendemos a ler esse mapa em vez de obedecê-lo.